Olá, professor, professora. Voltando aqui então para mais um momento de conversa. Neste capítulo, vamos falar um pouquinho então sobre comportamentos. Como nós vimos nos capítulos anteriores, o quanto é importante conhecermos a nossa criança em conversa com a família, numa entrevista, quais, são as formas de comunicação, na interação, como que ela se comporta. E agora vamos falar um pouquinho de comportamentos, sobre esses comportamentos que as crianças podem apresentar ou não. Sobre isso, falaremos tanto comportamento em relação à integridade física, pode ser um comportamento agressivo ao outro e podem ter, às vezes, também comportamentos de crise, como gritos, se jogar no chão, jogar as coisas, Essas crises, comportamentos, não necessariamente provocam risco, mas acaba expondo a criança, expõe a criança. Então a gente precisa, como professor, procurar evitar esses comportamentos, essas crises, Mas esses comportamentos, deixando bem claro, eles não são específicos das crianças com TEA. Todas as outras crianças podem apresentar esses comportamentos, mas nas crianças que são diagnosticadas, eles são mais específicos, Então, é importante sabermos aí quais são os gatilhos, as situações que provocam essas crises, esses comportamentos, para podermos alinhar formas dentro da sala de aula de evitar essas situações em que eles entram em crise. E daí, identificando que há possibilidade de crise, a gente precisa também saber o que fazer para acalmar essa criança, Para fazer com que ele se sinta confortável, ou ela se sinta confortável. Quanto tempo podem demorar essas crises? Talvez nós precisemos pensar em outro contexto, em outro ambiente, para deixar essa criança no momento da crise, para ela se autorregular, se acalmar. Então, vocês vão ver que a gente precisa saber estratégias, desenvolver estratégias para que a criança não apresente crises. O ideal, em hipótese alguma, ela deveria ter a crise, mas nós podemos evitar isso com estratégias de prevenção. Então, é importante a gente saber o que fazer, Temos que estar preparados que, se caso acontecer uma crise, como lidar? Como lidar de uma forma tranquila, eficiente, para que ela consiga se acalmar naquele momento de situação, naquela situação de crise. Então, esses comportamentos, eles podem ser de alguma forma relevantes, desafiadores em sala de aula. Então, qual é o nosso papel nesse momento de mediar isso, E ainda pensando na questão comportamental, nós podemos entrar em algo mais específico nessa questão de comportamentos, que podem ser desafiadores, mas pensando se a criança, será que ela não tem alguma questão sensorial? Será que ela não tem aversão a algum tipo de luzes, cheiro, cores mesmo? Às vezes não é nem uma sensibilidade ou algo que desencadeia uma crise, mas pode ser algo que a criança tem uma tensão muito grande. Aí você perde a atenção daquele aluno. Então, há crianças que têm interesses muito grandes, por exemplo, em estampas. Então, se o professor está com uma roupa estampada, você pode ter certeza que ele não está olhando para o professor, ele está olhando para os padrões de estampa do professor. Então, a gente pode pensar em evitar, uma situação que a gente pode evitar.